Olá, meus amigos, minhas amigas, como que vocês estão? Tudo tranquilo, tudo bem? Prontos para mais um Business School, uma escola de empresários juntamente com Eric, Lincoln e Marco Antônio? Sejam muito bem-vindos e desde já eu quero pedir para vocês para poder estar compartilhando, ok? Mandando aí o link para seus amigos, amigas, grupo de família, grupo de futebol, grupo da empresa, porque eu acredito que o tema de hoje vai nos ajudar muito, vai ajudar muito você a nos ajudar, porque quando nós falamos, nós absorvemos mais conhecimento, mas o tema é conhecimento. Como ganhar 10 mil reais e usando o conhecimento, que nós sabemos aí que é milenar, já que Sócrates disse, conheça-te a ti mesmo. Então, o primeiro conhecimento é conhecer a ti mesmo, mas antes eu quero apresentar para você, o pessoal que está na mesa hoje é um pessoal bacana aí, é a nossa equipe, são nossos sócios. Eric, dá um alô para a galera lá. Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem e que vocês gostem do nosso mais um podcast. Lincoln, manda um abração para a galera lá, Lincoln. E aí, pessoal, tudo bem? Marco Antônio. A galera, prazer estar mais uma vez com vocês. Bom, eu tô bem, né? Meu time voltou a ganhar. Vim hoje em homenagem ao Cruzeiro, azul, branco. Tem um atleticano aí que já tava fingindo de boa, perguntando, que ganhou ou não? Ganhou. Claro que ganhou, cara. Tamo junto. Quero também agradecer o nosso Felipe, que se chama? Podcaster, que tá ali atrás nos dando apoio ali. Muito obrigado, viu, amigão? Tamo junto. Vamos começar. Eric, pode começar por você? Pode. Vamos lá. Eu disse que Sócrates, o filósofo, nos deixou uma palavra poderosa. Conheça-te a ti mesmo. Primeiro conhecimento que a gente tem que ter. Nossas limitações, aonde somos bons, aonde somos ruins, para poder estar atuando na sociedade. Mas o que você tem a dizer para nós aí, compartilhar com nossos amigos, amigas, alunos, acerca do conhecimento na empresa? Para ganhar dinheiro, para poder administrar, para poder... A importância do conhecimento, na sua visão. Bom, ter o conhecimento, ele é fundamental para você buscar e ter ele, para você ter autoridade, às vezes no assunto que você vai falar, às vezes naquilo que você tá vendendo, né? Ou no cargo que você está. Se você quer se tornar o melhor naquilo que você está fazendo, você precisa ter autoridade no assunto. E essa autoridade só vem a partir do momento que você começa a buscar o conhecimento, a desenvolver melhor as técnicas, né? Por exemplo, de vendas. Eu lembro quando eu trabalhava no lar de idosos, meu chefe fez a proposta de eu ganhar uma comissão por cada idoso que eu internava. Aí eu fui pesquisar como é que era vender melhor, como que era atender o público, né? Já que eu vendia um produto mais caro, elevado, e isso me deu bastante resultados. Então, se você tá aí num cargo ou tá vendendo algo e não tá tendo, assim, resultados aplausíveis, resultados que você não está gostando, busque conhecimento, entenda o negócio que você tá fazendo, seja curioso, né? O Roberto Justus, um dos maiores empresários na publicidade, ele fala muito nos podcasts dele, que é a respeito de ser curioso, pergunte o porquê das coisas, busque saber, por que isso aqui está acontecendo no seu nicho, né, naquilo que você está trabalhando. Esse é o que eu tenho, assim, a respeito do conhecimento, né? Muito bacana. Marco Antônio, acerca do desenvolvimento pessoal, para a pessoa poder ampliar aí a sua geografia, leitura, línguas, físico, emocional, que você tem para compartilhar com a gente aí acerca do desenvolvimento pessoal. O indivíduo, como pessoa, crescer aí para poder, tanto como família, como empresário, em si. O desenvolvimento pessoal, em si, ele é essencial para quem quer ter sucesso. Na vida, nos negócios, no trabalho, seja em qualquer área de sua vida.
No meu caso, eu invisto muito em leitura, cursos, treinamento. Tudo isso me ajuda a desenvolver como pessoa. Não só individualmente, mas também nos negócios. Então, para a gente ter sucesso, para a gente alcançar esses 10 mil reais por mês, que é o propósito do nosso podcast, não tem como passar por outro caminho sem o desenvolvimento pessoal. Ele é fundamental, ele é a raiz, a base nossa nessa jornada nossa, nessa caminhada de crescimento, de conhecimento, tanto financeiramente como nas outras áreas. Muito bacana. Você já é pai, né? Sim. E me deu esse presente de eu ser avô. Como pai, como que você acha que você cresceu assim nos últimos anos? Alguma coisa que você fez assim que você viu que seria bom para sua filha, para o futuro dela? Porque você teve que se desenvolver. Sim, sim. E nós temos jovens que já são pais. E como conciliar isso, ganhar dinheiro, cuidar de filho? O que você teve que fazer aí para você ser um pai melhor? Teve que se espelhar em alguém? Leu, estudou? O que você está fazendo aí? Um filho, ele muda completamente, não só a nossa visão, mas... Ah, tá. Só um detalhe. Não pega muito pesado, não, porque... Eric, eles... Não, mas... O que você falar, eu não vou querer... Muda animando ele, dependendo do que você falar, poderá e será usado para eles não quererem ter filhos. Brincadeira. Muda o seguinte, fica mais difícil, lógico. Mudou completamente a minha forma de pensar. Mas não me arrependo. Eu não sei se vocês futuramente vão querer ter filho, mas não me arrependo. Tenho um amor imenso pela minha filha. E quero ter mais filhos. Abre a nossa visão de uma forma, eu desenvolvi como... Tem que ter pelo menos 7, né? Não, aí eu vou deixar pra você. Muito bom. Aí eu vou deixar pra você. Tem que encher a igreja. Só 2 tá de bom tamanho. Mas como desenvolvimento pessoal, mudou completamente minha forma de pensar. E me fez crescer muito também, porque um filho, ele força a gente a crescer mais rápido. Você tem que amadurecer muito rápido, você tem muito tempo de pensar, deixa eu ver o que eu vou fazer, não tem como não, é crescer ali a força. Então, o filho, ele acelera esse processo de desenvolvimento pessoal. No meu caso, acelerou bastante, me ajudou, cresci bastante, amadureci mais rápido. E hoje eu penso o seguinte, eu ainda quero ter mais filhos, não me arrependo. Eu acho que no desenvolvimento pessoal, um filho ajuda a gente demais. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante porque eu conversei com uma pessoa esses dias sobre isso. Sobre os meus objetivos, né? Onde eu quero chegar. E analisando o perfil das pessoas que chegaram lá, todas elas conseguiram chegar a partir do momento que eles tiveram família. É muito raro você pegar uma pessoa mais rica, assim, na população, entre si, que não tenha família. É difícil. Porque você precisa centrar mais quando você tem família. Você tem alguém para poder alimentar ele todo dia. Então, isso desenvolve muito o conhecimento pessoal, né? E, além disso, a carreira, né? Financeiramente falando. Parece que tá meio que ligado, né? Ou interligado, essa questão emocional filhos. Para você desenvolver emocionalmente sem família, fica mais complicado, fica mais difícil. Parece que faz parte do ser humano. Quando você nasceu, por exemplo, eu passei por esse processo de ter que me desenvolver. Mas o que eu vou fazer agora? Eu tenho um filho. Tem gente que tem animal, cachorro, gato, passarinho. E a pessoa já tem que se desenvolver, já tem que crescer para poder cuidar daquela vida que está ali. Imagina um ser humano. Falando nisso, a doutora Pamela não está aqui, porque a Maia, a cachorrinha dela, qual que é a raça da Maia? Alguém lembra? Lembra, Felipe? Lulu da Lulu da Pomerânia. Gente, a Maia caiu da cama e quebrou a patinha em 2 lugares. E aí ela tá nesse exato momento lá pra Maia fazer cirurgia. Foi interessante que eu fui lá ajudar a socorrer. E aí eu cheguei lá na clínica, tava a doutora Pamela de um lado, o esposo dela, o Wagner do outro, chorando. A veterinária no meio consolando os dois, vai dar tudo certo, vai.
E eu pensando, cara, e aquela situação, né? Acaba te envolvendo. Quase que eu choro também, rapaz. Falei, não, gente, vai dar tudo certo, vai, né? Fazer a cirurgia, vai. Será que ela vai ficar com aquelas cadeirinhas de roda de cachorro? Você já viu? Não, acho que no caso dela não. Foi a patinha da frente. E aí eles vão colocar uma tala, fica rígida, ela pisa assim com a tala. Geralmente a cadeirinha é quando é atrás. Quando é atrás. Eu tenho um amigo que tá quase nessa cadeirinha, o pastor Alessandro. Gente, não entendi. Vocês riram assim. Vou falar com ele, ó. Eu vou fazer fofoca lá, hein? Abraço, pastor. Muito bom, muito bom. Marco Antônio falou algo aqui que eu gostei muito, que ele falou que é essencial. Ou seja, se você não se desenvolver pessoalmente, como filho, como pai, como amigo, como empresário, você vai ficar para trás. Então, o desenvolvimento pessoal ele é meio que obrigatório. Aqui no estúdio, por exemplo, o nosso amigo ali, o Felipe, ele está fazendo um outro estúdio aqui do lado. Você vê, esse aqui já é show de bola. Ele está fazendo um outro 10 vezes melhor. Buscar conhecimento fora ele, os sócios. Por quê? Você tem que estar desenvolvendo. Se você parar, não dá para ficar estagnado. Ou você cresce, ou você... Não é descresce, não é o que é? Qual que é a palavra? Alguém sabe aí? Fica pra trás. Felipe? Mesmo. Ou você cresce... Estagna. Se ficar estagnado é parado, ou então você recua, anda pra trás. Vai fazer igual o Michael Jackson. 80. Vai andar pra trás. Então você tem que... Ou você desenvolve, ou então você fica pra trás, ok? E não dá pra ficar parado em cima do muro. Lincoln. Rapaz, fala pra gente aí a respeito de inovação. O mundo tá tão acelerado, difícil de acompanhar, né, as informações, o crescimento. Quando você assusta, já tem algo novo, já tem algo no mercado inovador. Fala pra gente aí como conciliar, ou na sua visão, a respeito da inovação, como que a gente pode estar... Esse tópico foi muito interessante, porque numa quarta-feira ali, depois de um culto de noite, o pessoal resolveu jogar bola. Aí a gente voltando pra casa, a Yasmin, a futura esposa do Marco Antônio, falou uma coisa muito interessante sobre os nossos mentores, que são muito famosos, estão distantes da gente, só que a gente pega como referência o Thiago Brunet e o Pablo Marçal. Então, assim, às vezes a gente escuta uma frase que eles falaram, só que não foram eles que falaram, foram outras pessoas. Só que a gente não tem acesso às pessoas que eles pegaram essas frases, porque eles falam inglês. E se eles pegam essa referência dos americanos, isso chega para eles muito antes da gente. Então eles já estão com essa inovação na nossa frente. E a gente sabe que lá fora, tudo o que acontece lá fora demora em média 5 anos para chegar aqui no Brasil. Então uma forma muito interessante das pessoas estarem à frente é estar com algum pezinho ali fora, de preferência conseguir falar o inglês. Acredito que nenhum de nós aqui fala, por enquanto a gente está buscando. Eu falo inglês. Business School. A gente está buscando se especializar nisso para isso. Porque, por exemplo, vamos supor que... Vou dar o exemplo de novo aqui do Felipe, o podcast. Começou essa onda do podcast lá fora, nos Estados Unidos. O pessoal viu, trouxe para cá e hoje virou o sucesso que é. Então hoje o Felipe já consegue ter o estúdio, vai abrir outra parte aqui para ele conseguir atender mais público. Isso que ele teve uma inovação que veio lá de fora. E a outra parte também é na internet. Tudo que a pessoa pensar assim, pô, eu vou querer montar isso daqui. Pesquisa antes. Provavelmente ou alguém já fez, ou alguém está pensando em fazer também. E você pega aquilo e fala assim, ó, poxa, eu consigo inovar isso daqui. Esse produto aqui que o cara fez assim, eu consigo fazer desse jeito. E aí você consegue pegar um público 100% novo, onde não tem uma concorrência, e a inovação sempre vai estar do seu lado. Muito bacana. Essa questão do mentor, ela é interessante porque você ter um mentor de longe não é ruim, é bom, mas sem um mentor perto, fica difícil de você estar inovando, porque você fica vendo as coisas muito longe. E é melhor quando você está vendo ao seu lado, ao seu redor. E a questão de você ter que, às vezes, se adaptar a quem está em volta, no seu caso do futebol, que sua área é o vôlei. Sim. Mas aí todos nós gostamos de futebol, jogamos futebol. Você acabou se adaptando bem, viu?
Quer dizer, bom, na minha visão. O Marco Antônio falou que você não foi tão bem, não, viu? Futebol sirvo mais pra técnico. Que cara que joga a bola. Desce. Mas dá pra ficar pegando a bola fora também, Gandula. Olha, próximo tópico muito bacana, que é acerca da nossa genealogia, nossa árvore genealógica, ou nossos antepassados, da onde viemos. É muito bom a pessoa ter esse conhecimento. Eu acredito que está dentro do conhecimento que Sócrates disse: conheça-te a ti mesmo. Se eu não conheço meu pai, minha mãe, meus avós, costumes, cultura, fica difícil de eu saber até o meu potencial, o que eu já tenho herdado dos meus pais, seja bom ou ruim. Exemplo, pode ser que o meu avô ou minha avó teve uma doença grave, os meus pais tiveram e eu não estou sabendo de nada. Já podia estar cuidando, já podia estar passando na frente, né, que é a prevenção. Então, o que vocês têm a dizer? Vamos começar aqui com o Eric, acerca da árvore genealógica, de conhecer cultura dos nossos avós, pais. O que você entende sobre isso? Porque essa geração de agora, como não é a minha, me parece que a grande maioria está muito preocupado com isso, não. É o que me parece. Eu queria saber o que vocês acham, né? Tem muita gente não. É interessante que eu trabalho na área de saúde, formado em gestão hospitalar. E quando você chega no hospital, a primeira coisa que o médico pergunta quando você vai fazer alguma coisa assim, ele pergunta assim: tem algum histórico na família de hipertensão, diabetes, câncer? Uma das primeiras perguntas quando você tá com alguma coisa muito, muito grave, assim. E esse aí, o médico, o enfermeiro que tá te fazendo a triagem, ele tá ali fazendo uma pequena árvore genealógica de você. Aí você às vezes não sabe, acho que ninguém tem não, mas aí você tá lá com sintomas de diabético, por exemplo. Aí quando vai estudar o seu passado, achou. Entra muito na questão do conhecimento, desenvolvimento pessoal, né? Como é que você vai se tornar um grande empresário ou ter uma família de sucesso se você não buscou a história do seu pai, de sua mãe, do seu avô? Você não sabe se ele foi um bom pai, se ele foi um bom filho. Às vezes, financeiramente falando, você não sabe a história da sua família, você não sabe se a família lidou bem com o dinheiro, se eles não lidaram, se alguns, por exemplo, enriqueceram, mas perderam tudo. A nossa família, por exemplo, a gente tem o avô, pai da minha avó, que ele tinha posses, tinha terreno e perdeu tudo e veio aqui para Belo Horizonte, todo mundo passou dificuldade. Então a gente tem que buscar o nosso histórico pessoal para a gente saber o que a gente pode ali esperar num futuro. Talvez sejam coisas boas ou ruins. Eu pesquiso muito sobre a minha genealogia, o histórico da minha família, o histórico dos meus pais, né? Dos meus pais e do meu pai e da minha mãe não são muito bons em alguns pontos, mas em outros já são. É muito bom você saber. Você tocou num ponto, você é gestor hospitalar, você tocou num ponto bacana. O médico, às vezes a pessoa chega no hospital e tem que ter um atendimento muito rápido. Não dá muito tempo de uma parada cardíaca, né? Um acidente, tá perdendo muito sangue, tá? Uhum. Então aquela pessoa, se ela tiver a informação dela, ela consegue. Às vezes um procedimento que o médico vai fazer, ele muda o procedimento. Isso. Muda o remédio. Muda a forma de tratar. De tratar o paciente. Não, esse remédio que ele não pode tomar. Ou isso aqui pode, isso aqui não pode. E se a pessoa não conhece nada dele, o médico vai ter que chutar. E aí pode dar. Basicamente, um exame que você faz, exame de sangue, tá pesquisando seu histórico. Pelo exame de sangue, ele sabe se você comeu muito açúcar, se você tá comendo aí muito carboidrato, né? Que é o que dá hipertensão. Muito interessante. A respeito do conhecimento, eu tava aqui com um negócio na mente, espera aí que eu vou lembrar. Enquanto você lembra, Lincoln, sobre a árvore genealógica, sobre sua genealogia, você se interessa? Não? Já pesquisou? Não? Para os jovens que estão nos assistindo aí. Você não pode crescer mais do que isso. Jovens empresários, Até que pode, rapaz. Jogador de basquete, vôlei.
Pode, né? Mas vai ter que comprar. Você vai ter que comprar. Como é que é o nome daquele carro que você quer comprar, Martané? F250. Você vai ter que comprar F250. Para mais tá da rua. É muito interessante a pessoa saber o que é de família. O pessoal usa muito ditado que o fruto não cai longe do pé. Do porquê também. O Eric falou da questão ali de já se prevenir de quando tiver algum problema. Só que eu vou dar o exemplo da minha família. Teve o jantar que a gente teve, vocês conheceram minha prima. Pra mulher, ela é alta. Então, o que a gente sabe? A minha família, por parte de pai, ela tende a ser mais alta. E o que a gente pode pegar isso e trazer para uma questão de performance? Se acontecer de eu ter um filho futuramente, muito provavelmente eu acredito que ele vai vir alto. Desde criança, ele já pode ir treinando, eu já posso predispor ele a treinar para um basquete, para um vôlei, para uma natação, porque eu já sei que a nossa família tem isso, já tem essa predisposição de ser uma mulher mais alta, ser um homem mais alto. Então, se a gente pegar alguém que... a minha família são todos muito inteligentes. Todo mundo, desde criança, não tem dificuldade com nada em relação ao aprendizado, nem nada. Já sei que, desde criança, o meu filho ele pode começar a ser treinado a ser já um doutor, ser um advogado, ser um engenheiro de alguma coisa, porque eu já sei que no histórico da minha família, todo mundo é assim. Ah, não, no histórico da minha família, todo mundo é muito bom vendedor. Opa, então provavelmente ele vai vir assim. Porque nós temos muito mais dos nossos pais do que do nós mesmos. Eu sou a junção da minha mãe e do meu pai. O que os dois fazem muito bem, com toda certeza eu vou fazer muito bem isso também. O Marco Antônio não joga bola do jeito que ele joga à toa. O senhor joga bola bem. O Marco Antônio não vende do jeito que ele vende à toa. A pastora vende muito bem. Então, se une as duas coisas, acabou. A pessoa entende e fala assim, eu já sou bom nisso. A pessoa não tem que se descobrir o que ela é bom. Senta e conversa com seu pai, no que o senhor é bom? Senta com sua mãe, no que a senhora é boa? Eu sou bom nisso e nisso. Junta os dois, pronto, você sabe no que você vai ser bom. Não tem como você fugir muito disso. Questão do fruto longe da árvore é até bom. Por exemplo, seu pai é viciado em alguma coisa. Você já sabe que você tem uma pequena tendência a se viciar fácil, porque tá no seu DNA. O livro do Napoleão Hill, se eu não me engano, fala muito isso. Nós somos algum antepassado nosso. A gente é fisicamente o espelho de um antepassado, psicologicamente o espelho de um antepassado. Então, se você não sabe o que o seu antepassado estava fazendo, como que você quer descobrir o futuro agora? Tô com uma dor aqui na coluna. Você não sabe se sua mãe, seu pai, sua bisavó, seu tataravô teve problema de coluna. Então o que falamos, o que pensamos e o que fazemos, tudo é uma junção do que ouvimos, vemos, sentimos. Então, se a pessoa criança, desde pequeno, vê o pai usando uma droga, por exemplo, ou viciado num jogo, é o que ele está vendo, é o que eu estou ouvindo, é o que mas não, isso não te obriga você a viver a mesma situação, como o Lincoln disse. Descubra o que é bom para você potencializar isso, né? Você pode melhorar isso, e aquilo que é ruim, você deixar de praticar. Porque se você não buscar esse conhecimento e não se esforçar, naturalmente você vai fazer também o que é ruim. Por exemplo, administrar. Se os seus pais não administram bem, seus avós não foram bons administradores, provavelmente você herdou isso. Mas você pode buscar estudos e deixar isso de lado e não ser como eles. Então, o que é bom, retém. O que não é, dispensa. Marco Antônio, árvore genealógica. Você já herdou do seu pai jogar bola bem. O Lincoln não tomou nenhum chapéu seu, não é tão bem assim também. Tomou. Né? Tomou? Também. Não completado, mas chutou pra cima. Meio chapéu não vale não. Eu fiquei preocupado que ele é muito grande. Eu falei, será que vai passar? Vou ter que tomar um pouquinho de força. A bola passou. Ele não deixou passar. Eu não entendi, não. Eu vejo o seguinte, se você quer ter sucesso na vida, a gente tem que primeiro descobrir a nossa identidade. E não tem outro caminho para você descobrir sua identidade a não ser dos seus pais, dos seus avós, da sua família, pra você ver o que é genética, o que não é, de onde que a gente tá vindo, né? Eu gosto muito de um ponto da nossa família, que é o seguinte:
que é o seguinte, a minha família sempre foi muito trabalhadora, assim, acima do normal. Mais do que 8 horas por dia, que é o mínimo para todo mundo. Tipo, não só pais, avós, mas tios. O que acontece? É diferente dessa geração de agora. Que se for para trabalhar assim 4 horas por dia, já não tá aguentando mais. Né? Acorda no outro dia falando que tá passando mal, mas nem sabe que é cansaço. Só é cansaço no outro dia que trabalha só 4 horas. Então, se você quer vencer na vida, não tem outro caminho no seu trabalho. E a nossa família sempre foi muito boa nisso. É um ponto muito positivo que eu vejo. E eu gosto muito porque é o que está em falta hoje em dia, nessa geração de hoje em dia, a geração Nutella, né? Que todo mundo fala. Então, se a gente primeiro passo, a gente tem que descobrir a nossa identidade, que é descobrindo a sua árvore genealógica, né? E ver o que você é bom, ou no que você é bom não, né? No que é bom para você reter e o que não é para você trabalhar em cima disso. Não só nesse aspecto, mas até no aspecto que o Eric falou também, questão de saúde. Se os avós teve um tipo de câncer, os pais teve um tipo de câncer, então você já tem que se prevenir em cima daquilo. Entendeu? Muito bom. Olha que legal de questão de trabalhador, da família trabalhar. Eu tava... De vez em quando eu analisava. Minha mãe trabalhava em quase 4 empregos. Tinha semana que ela ia em casa só um dia na semana. Eu ficava, gente do céu, minha mãe trabalha muito. Aí depois comecei a trabalhar. Chegou a época que eu já tive 3 empregos. Trabalhando assim, todos os dias da semana. Muito legal. A gente foi influenciado muito nisso. Seu pai, por exemplo, correria, sempre trabalhando. Vó Sônia também sempre trabalhando. A gente pegou muito essa influência. Business School. Xícara mágica. Muito bom. Uma das coisas que eu tive que me dedicar, por exemplo, pessoalmente, foi acerca de ganhar dinheiro. Eu precisava aumentar minha renda. Porque na hora que eu vi o Marco Antônio no colo da minha esposa, falei, cara, eu preciso ganhar mais. E aí eu tive que me desenvolver pessoalmente. Aí depois veio a doutora Pamela ainda, minha filha caçula. Então, o conhecimento pessoal, ele te ajuda a desenvolver, principalmente para ganhar dinheiro, porque o tempo é o mesmo para todo mundo. Mas se você se desenvolver, você consegue aumentar os seus ganhos com o mesmo tempo de trabalho que você ganhava antes, claro. Se você estiver alinhado, como diz o Marco Antônio, com os mais antigos. Porque é lei. É no mínimo 8 horas de trabalho, filhão. Se trabalhar 1, 2, 3 horas por dia, não coloca 8 horas. Agora, se você quiser ser bem sucedido como empresário, te aconselho a você colocar 1 hora a mais, 2 horas a mais. Você vai sobressair a média. Sabe que a média é medíocre, né? Então, se você não quer estar na média, você tem que trabalhar um pouco a mais mesmo, ok? Posso dar um exemplo? Pode, Lincoln, fica à vontade. Você falou isso aí do mínimo 8 horas por dia. Quando eu tava no vôlei, eu gostava muito de estudar os maiores campeões para entender o que eles faziam. Michael Phelps, Kobe Bryant, Michael Jordan. Todos esses, por quê? Por que o Michael Phelps é o Michael Phelps? Que ele é considerado o maior atleta do mundo. Inclusive para mim também. Imagina no futebol. Um atleta consegue ser o melhor do mundo em todas as posições dentro do campo. Esse foi o Michael Phelps. E no livro dele, o que ele falou que ele fazia? Nos finais de semana e feriados, eram os dias que eu treinava o meu 100%. Porque, na média, quando a gente chega no profissional, todo mundo treina ali 100% todos os dias. Uns treinam 80%, outros treinam 90%. Só que o que eles fazem no feriado? Pô, feriado a gente vai descansar e alguns até desandam. Uns saem pra festa, outros bebem alguma coisa. Então, já volta para trás um pouquinho ali no processo que eles estavam indo. E o que ele fazia? Como chega lá no final da temporada, eu sei que quem ganha é quem acumulou mais 100%, no feriado onde todos eles deram um erro, eu não errei. Então, vai chegar lá no final do ano, a média, eles com 99,8%, eu com 99,9%, 100%. Porque enquanto eles estavam errando, eu estava dando meu 100% de novo.
Então isso entra dentro do mundo empresarial também. Pô, você tem um concorrente, seu concorrente não tá dormindo. Quando você falhar, ele vai estar ali para tirar o seu lugar. Não seja você ao errar, deixa que ele erre, espera o erro dele. Mas tá empatando ali, algum momento a pessoa vai errar. Não seja você errando. Muito bom, muito bom. O mundo empresarial, ele é 100% competitivo, tá? Ninguém quer perder aqui, não. Se você não quer competir, então sai fora, que se eu perder nas vendas um mês, no outro mês eu tô doido querendo passar na frente. Eu, particularmente, não gosto de fofoca. Mas eu fiquei sabendo que o Felipe, o dono do estúdio, ele tá criando um estúdio melhor porque ele não quer nos perder. Verdade, né, Felipe? Mas é isso aí, gente. Você tem que estar sempre crescendo, sempre buscando conhecimento. O conhecimento, como diz o Marco Antônio, ele é essencial. Eu busquei conhecimento acerca da saúde, porque eu não queria chegar no meu futuro de qualquer jeito. Estou indo por 50 anos de idade. Graças a Deus eu jogo bola com meu filho, eu jogo bola com meu sócio. Por quê? Porque eu estudei sobre saúde. É simples, tem que cuidar, tem que dormir bem, alimentar bem. Por exemplo, toda manhã, isso é cultura, virou o quê? Hábito. Virou hábito. Eu levanto de manhã, 200 ml de água, espremo um limão, 5 gotas de própolis, um pouquinho de vinagre de maçã e um pouquinho de cúrcuma, o famoso açafrão. E toma aquilo ali, é um coquetel, em jejum. Estuda individualmente um por um e você vai ver como que a sua imunidade fica se você fizer uso de apenas um desses. Eu gosto. De manhã cedo, vontade de tomar um copo de Toddy. Porém, eu fiz um estudo, busquei conhecimento e se eu quero chegar no meu futuro, no peso certo, com saúde, tem coisas que eu tenho que fazer. Então, você tem que buscar o conhecimento em todas as áreas. E aqui eu dei um exemplo da saúde. Agora, o que vocês acham, jovens? Eu acho vocês bem diferenciados. Por exemplo, no Dia das Mães, eu fui almoçar com a minha mãe e lá estava o Eric. E o Eric fez um prato delicioso que é o escondidinho espiritual. Não, peraí, bacalhau espiritual. Bacalhau espiritual. Já me chamou a atenção. Tem que ter fé. Quando nós nos reunimos, que a gente congrega junto, eu sou pastor deles também, o Lincoln levou comida para mim. Falou, olha, eu fiz o almoço da minha mãe. Eu achei isso muito bacana. E o Marco Antônio, ele dá aula. Ele é professor de música. Tem mais de 20 alunos. Então são jovens que são diferenciados. Não é qualquer jovem que faz comida. Não é qualquer jovem que dá aula de música. A doutora Pâmela não está presente hoje. Mas ela também fez comida, levou comida para mim. À noite eu fiz a comida da minha mãe, né? Que é minha esposa. Esse dia isso eu jantou bem. Ainda mais nós homens. Homem não é muito de cozinhar. Então, assim, eu acredito, mas eu queria que vocês falassem da boca de vocês. Eu com o meu achismo, né? Eu acredito que isso é devido à leitura que vocês fazem. Porque a leitura muda comportamentos. Sim. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a leitura, da importância da leitura na vida de vocês. Porque vocês são bem diferenciados. Cuidam da saúde, lê música, faz comida. Ué, não é normal. Eu acho que várias coisas que influenciam, né? Uma das coisas é o ambiente. O ambiente que a gente vive, que é a igreja, o senhor que é nosso pastor. Esse ambiente influencia muito a gente em questão do... Qual que é o... Leitura. Leitura. Não leitura, não, que você falou antes disso. De fazer comida. Hábito. Da gente ser diferenciado. Diferenciado. A gente ser diferenciado. O ambiente influencia muito a gente. Se você tá num ambiente que todo mundo, que todos eles ali, o seu
Seu ciclo de convívio. Sim. Come sanduíche toda noite. Se você quer fazer uma dieta, você vai comer o sanduíche toda noite, vai acabar que vai influenciar, você não vai conseguir resistir todo dia. O ambiente, ele muda, ele influencia muito. Sim. Então, às vezes a gente eu também vejo nesse ponto que você falou, a gente é um pouco diferenciado e tudo, pelo convívio que a gente vive no contexto da igreja. O ciclo nosso de convívio influencia bastante. Acaba direcionando a gente, por mais que a gente tenta ir por outro caminho. Igual, por exemplo, o senhor tá lendo um livro, o Eric tá lendo um livro, o Lincoln tá lendo. Acaba que eu leio, automaticamente eu falo, não, agora eu quero ler aquele livro ali também. A gente acaba despertando isso dentro da gente. Eu tive que voltar a fazer academia por causa de vocês. Todo dia você fala de academia. Aí eu tava pensando, não, mas pensou eu morro no meio do caminho, não chego lá no final. Vou fazer academia também. Muito bom, muito bom. Com quem você anda importa muito. Marca, você tá lendo qual livro? Eu acabei de finalizar um, que é Dinheiro Emocional. Dinheiro é Emocional. Isso. Aí agora eu tô lendo... É do Thiago? Isso. Thiago Brunet. Quantos livros você leu esse? Eu já tô no 8º. Achei que eu tava ganhando. Também tô no 8º. Esse ano, né? Agora eu tô lendo Deixe de Ser Pobre. Deixa de Ser Pobre. Eduardo Fieldberg. Deixa de ser pobre, gente. Mas já leio o livro. Lincoln. Agora eu vou começar a ler o Dopamina. Dopamina. Eu tô lendo Dopamina. A Molécula do Desejo. Gente, eu vou ler ele de novo. Tô terminando ele e vou ler. Já falei com o Marco Antônio que eu vou ler ele de novo. Gostei muito. Muito bom. Ele é um livro que você tem que ler ele aí 4, 5, 6 vezes. Tem que ser um livro... Isso a gente pode pegar como detalhe. O primeiro a ler o livro foi o Marco Antônio. Muito bom, o senhor começou indicou pra mim. E eu vou começar agora. E isso acontece muito no nosso círculo. Sim. Assim, uma coisa muito boa aqui, vou fazer também, deixa eu ver se é bom mesmo. A doutora tá lendo um que eu tô doido pra ler, que é o jeito Warren Buffett de investir. Que foi eu que indiquei. Que foi você que indicou, tô doido pra ler esse livro. Só cobrar por isso. Gente, o ambiente da gente... Influenciando em tudo pra você ver. Eu jogando bola, chamei o senhor pra jogar, meia-noite nós jogando bola, levou o Lincoln do vôlei, agora jogando bola com a gente. Cara, sabe, foi jogar bola mesmo, é verdade. A influência de quem tá do lado. Clube, que todo mundo fez sócio junto. O clube, nós vai todo mundo no mesmo clube. Gente, a sua network é muito importante. Pra vocês terem uma ideia, eu vejo o Felipe, semana sim, semana não, o dono aqui do estúdio, nosso amigo. E o Felipe, ele tem um tupete assim que ele fala assim... Eu tô querendo ter um. Eu já tô olhando como é que faz, aonde que compra. Você tem que implantar, cara. Porque eu tô aqui no podcast, aí eu... Entendeu? Né? Mas assim... Leitura, muito boa leitura. Ninguém perguntou que o livro que eu tô lendo, mas eu tô lendo A Ótica do Cisne Negro. Cara, eu ia te perguntar agora, qual livro que você tá lendo? A Ótica do Cisne Negro, né? É porque eu sou investidor da Bolsa de Valor, gosto de investir, meus amigos aqui muito sabem. Bom. Aí eu tô lendo, esse livro ajuda a gente a entender o processo que tem a Bolsa, que a hora o arroz tá caro, aí influencia, baixa o preço da ação. Uma hora a gasolina tá cara, aí a Petrobras dá um dividendo enorme pra gente. Então eu tô lendo esse livro para poder melhorar mais a minha maneira de investir. Muito bom. O Cisne Negro? A Ótica do Cisne Negro. Porque antes de ser descoberto, ser tirado foto de o primeiro Cisne Negro, o pessoal acreditava que só existia o Cisne Branco. E quando ele apareceu, foi uma catástrofe, uma coisa diferente, algo diferente que aconteceu. E no mercado financeiro é assim, toda hora acontece uma coisa diferente que vai influenciar ali no valor de sua ação. Por exemplo, o Rio Grande do Sul teve a catástrofe lá, o arroz encareceu. Obviamente, as ações de algumas empresas caíram e outras subiram. E como é que faz para não ficar desesperado? Sim. Só lendo e buscando. Senão, quem tá investindo, nossa, perdi meu dinheiro, e agora? Aí quem já sabe, não, deixa aí. Agora que é a hora de comprar, que tá barato. Comprar mais ações em vez de vender. Em vez de vender. O conhecimento faz toda a diferença. Muito que aí você multiplica. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que está nos proporcionando esse podcast, que está financiando esse podcast, que é a Aslan Digital, tráfego pago, do nosso bonitão aqui, do Lincoln, do Super-Homem. O Rei das Guloseimas,
que é do bonitão aqui, mais bonito ainda, Pantera Negra, e de doutora Pâmela, que tá lá, tadinho, na cirurgia da Maia. A Maia vai estar conosco aqui no próximo podcast, viu? Até comprar um sachêzinho pra Maia, pra ela... Da Publicity, que é do Eric, e do Marco Antônio Celulares, que é do meu filhão aqui. Então você precisou de celular, iPhone 1, 2, 3, 4, 10, 13, o último, só procurar. Marco Antônio, entra em contato com ele. Precisou de tráfego pago, Lincoln tá aqui. Precisou de propaganda, eu vi uma propaganda bacana, eu já falei aqui, vou repetir. Um outdoor, aí tava escrito assim: se você viu, o seu cliente também vai ver. Essa é boa. Gente, muito bom. Viu? Tem que até muito te dar os créditos que eu tô usando essa frase sua na publicidade da Publicity. Muito bacana, não é? Ela E também ao Rei das Festas, que tá nos patrocinando aí, que também é nossa empresa. Touro mecânico, futebol de sabão, precisa de bolinha, canelar, tem tudo lá. Então, muito obrigado aos patrocinadores e não se esqueça de enviar aí, faz agora esse like, que fala? Link? Like. Enviar o seu comentário, mas quando envia para a pessoa entrar, enviar o link, compartilhar o link para as pessoas poderem estar acompanhando a gente aí e também a pessoa ver. Aqui é uma junção da experiência, né? Eu, que sou de 2 gerações acima da deles, do nosso podcaster que tá ali, que é mais uma geração acima de mim, já é mais idoso, e os meninos mais novos aqui. Então é uma junção aí para poder estar ajudando você a crescer e alcançar os seus R$10.000 por mês. Isso é uma meta, hein? Continue nos acompanhando, você vai chegar lá e depois nós vamos colocar outra meta, tá bom? Mas essa é a primeira. Então você que já alcançou, deixe seu comentário aí, fala que você já alcançou, está quase alcançando, para a gente poder compartilhar. Inclusive nós vamos estar, quando tiver aparecendo os resultados, postando no nosso Instagram, Facebook, então nos acompanha lá para você ver que tá dando resultado. Aí você que não tá fazendo também, acompanha lá para você poder ver que alguém vai chegar na sua frente. Quiser fazer uma aula presencial conosco, viu? Pode estar entrando em contato. Nós temos treinamentos também presenciais, toda terça-feira, às 8 horas. A gente faz em locais diferentes, mas a gente passa o endereço. Você pode estar participando com a gente. Fala alguma coisa, Lincoln? Não? Só deu uma mexida assim mesmo? Pra mexer o cabelo. Lembrando, tomando um chapéu aí lá no futebol. Cara, eu vou pôr, igual o pastor Claudio assim, tapetinho assim, bacana. Espiritualidade. A gente tá sempre deixando escapulir aqui da igreja, porque nós somos a mesma fé. Eu não sei qual é a sua, não estamos aqui para julgar ninguém. Mas, se você não sabe, nós somos triuno. Corpo, alma e espírito. Independentemente da sua fé, da onde você expressa a sua fé, o espiritual é muito, muito importante. E nós vamos finalizar o podcast de hoje com os nossos sócios falando um pouquinho da espiritualidade, como tem nos ajudado a crescer. O conhecimento da espiritualidade, da onde viemos, para onde vamos. Você já imaginou, você que está nos assistindo, você chegar no velório da sua mãe, do seu pai, de um ente querido, um filho, um irmão, um primo, uma prima, e olhar ele ali deitado no caixão e não souber nada sobre espiritualidade? Quem vai te consolar? E agora? Como é que eu vou embora? Deixa minha mãe nesse buraco aí. Vai colocar meu pai nessa cova. Então é importante você buscar a espiritualidade. Quem criou tudo? Como é que funciona? Existe? Não? Lê. Você tem que ler, você tem que buscar conhecimento. Nós somos cristãos. Expressamos a nossa fé em Deus. Exercemos a nossa fé em Deus. E a nossa fonte é a Bíblia. Eu não sei qual é a sua. Se é um livro espírita, se é do Allan Kardec, se é o Alcorão, mas você tem que buscar alguma coisa. Só não pode ficar aí. Eric, espiritualidade. O que você tem a nos dizer? Como é importante conhecimento da espiritualidade, já que a Bíblia nos orienta a crescer na graça e no conhecimento. Fala um pouquinho para nós aí.
Abílio Diniz, um dos maiores empresários brasileiros, já nos deixou. Abílio Diniz é o que faleceu agora? Isso. Lendo o livro dele... Só um minutinho. O que tem de gente falando dele? Não, gente boa, né? Gente boa. Ele deixou como muito é exemplo importante bom. Um legado. O cara foi assim, nota 1000, cara. Muito bom, muito bem colocado. Você que não conhece a história da Abílio Diniz, não dá pra falar tudo aqui, mas procura aí no YouTube pra você ver quem que ele foi. Um dos maiores investidores brasileiros e um dos caras mais ricos que a gente tem. Ele morreu pra família dele, não precisa nem trabalhar mais. Ele fala no livro dele sobre a espiritualidade. Ele fala que depois que ele desenvolveu a fé que ele tem, ele conseguiu mais resultados. E depois que eu vi isso no livro, eu comecei a desenvolver a minha fé também, né? Nós somos cristãos. E aí eu comecei a perceber a diferença que é você tá seguindo ali a sua fé, tá buscando sobre a sua fé, junto com a sua vida financeira e sua vida um todo. Porque é muito diferente você trabalhar distante da sua fé do que você trabalhar próximo da sua fé. No nosso caso, a gente sabe que tem uma promessa na Bíblia que a partir do momento que a gente investe lá, a gente tem resultados. Então, é violentamente diferente. É raro uma pessoa não ter fé. Nós, seres humanos, a gente tá buscando, sempre tá querendo se apegar a alguma coisa, seja a uma fé espiritual ou seja a um ídolo, né? Quantas pessoas são apegadas a um cantor? Porque a gente tem essa carência espiritualmente falando de estar próximo de alguém que é super-herói para nós. Nós trouxemos aqui o Dr. Mauruan, um dos médicos mais conceituados aqui do nosso estado de Minas Gerais, e eu fiquei assim maravilhado com a fé dele. O tempo todo, Deus, agradecer o dia, começar o dia colocando... Agora, você que é ateu e está nos assistindo, é importante você lembrar que a fé é para você também. Você também tem fé. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não estou vendo. Como que você vai fazer algo se você não acredita? Então, a fé é simplesmente a certeza daquilo que você ainda não viu. Mas trabalhe a sua espiritualidade, eu tenho certeza que você vai... Lincoln, espiritualidade, fala para nós aí. Como foi, como está sendo desenvolver ela. Eu sou muito suspeito a falar, porque isso não é segredo para ninguém. Graças a Deus, eu pude me usar como exemplo lá na igreja muitas vezes, como meu testemunho, de que o meu primeiro dízimo na igreja foi R$5. Verdade. E hoje tá legal. Conta aí pra gente. Curioso. Me presta um dinheiro. Seja curioso, gente. Sempre pergunte o porquê das coisas. O Felipe vai querer aumentar aí o valor aí, hein, cara. Então, e assim, o que eu vou mais por esse lado empresarial, porque se a gente for pegar, tem 1 milhão de vertentes ali pra gente falar sobre isso. Só que o que me ajudou muito é que se a gente pegar, a gente comprou um carro agora. O carro é uma coisa muito complexa. Tem um monte de peça, um monte de coisa. Se não pode colocar isso, tem que colocar aquilo, porque senão o carro estraga. Tem carro mais caro, tipo do Felipe. Né? E assim, o que vem no carro quando a gente compra? Um manual. Por que vem um manual no carro? Porque pra você que é leigo, quando acontecer alguma coisa no carro, falei, poxa, beleza, eu tô tranquilo porque isso aqui tava no manual e aconteceu isso por causa disso e dá pra consertar. Vou ligar pro mecânico, mas eu sei, eu tô tranquilo porque eu sei que vai consertar. O que o ser humano é? É algo muito complexo. O que é a nossa vida? É algo ainda mais complexo. Ontem a gente dorme de um jeito, hoje a gente acorda de outro, a gente faz uma coisa aqui e acontece outra, mas a gente também tem o nosso manual. Isso é para você também. Eu convido você que não acredita em nada, você que é de outra fé, leia a Bíblia. 1 ano, 2 anos ali, leia ela por completo. Ali vai ter dúvidas que você tem, que você, por que isso está acontecendo comigo? Por que esclarece, né? Por que é desse jeito, não é desse jeito? Por que fulano, por que aconteceu isso com fulano? Lê a Bíblia. Ali com certeza vai ter uma resposta para sua pergunta, vai ter ali, o manual da sua vida tá ali. Aqui você, poxa, eu não consigo dormir direito, será o que é? Com certeza vai ter uma resposta ali, assim, então é por isso. Ou então, às vezes, a gente brinca que o crente é prova atrás de prova, e ainda mais a gente que está na linha de frente ali da igreja, a gente tem que ser provado para quando vier os novos ali, a gente ter experiência para falar sobre. Então, por que eu estou passando por isso?
foi o meu caso. Pô, por que eu trabalhava em um local, dava o meu melhor, fui demitido, fui pro outro demitido, fui pro outro demitido. Por que acontecendo? O que é isso? Às vezes você vai entender que pô, você tá passando por esse processo, porque tem o seu sonho, aquilo que você sonha, Deus já vai te dar. Ele tá te mostrando porque já é seu, só que você não tá preparado ainda. Às vezes você tem que trilhar todo esse caminho para se preparar, para quando chegar lá, você realizando o seu sonho, Deus ganha um testemunho ou ele perde um filho para a maior igreja que nós temos, que é a igreja dos desviados. Então, assim, você tem que se preparar pelo caminho. Às vezes você tá numa luta danada, que a gente pode usar até o caso do senhor, quando o Marco Antônio nasceu, como que tava tudo. Se o senhor não tivesse passado por tudo aquilo, hoje será que a gente estaria sentado nessa mesa? A gente poderia jogar um futebol numa quarta-feira até meia-noite? Talvez não. Talvez a gente teria que dormir, porque a gente no outro dia tem que acordar às 7 horas da manhã para ir trabalhar, ganhar 1.400 e quanto que é o... 12. 1.412. Já esqueceu, já. Então, assim, pega a Bíblia como base. Por mais que você não acredite, a gente tem casos e casos de pessoas que não acreditavam, começou a ler e começou a acreditar, mas esse não é o foco. Responda as suas perguntas, lendo a Bíblia. Assim, poxa, eu vou ler isso daqui só pra me entender. Deixa eu ver se é verdade mesmo. Ela como mesmo. um livro, né? Tem muita gente que lê ela como um livro. Começa lá por Lucas e vai lendo de Lucas a Gênesis, tudo junto, pra você entender. Então é isso. O nosso manual, pra gente entender. Poxa, como que uma pessoa entra pra igreja e em 2 anos ela entra ali com nada e em 2 anos ela tá podendo ensinar outras pessoas a ganhar dinheiro. Loucura, né? Entra e entende. Só leia. Loucura. Tá parecendo que é a história de uns caras que eu conheço aí, por exemplo, Mark Zuckerberg. Do nada o cara, pum, explodiu. Steve Jobs também, do nada ganhou um dinheirão. Marco Antônio, nosso tempo está esgotando. Fala para nós aí um pouco sobre a espiritualidade, sobre esse conhecimento, sobre exercer, sobre... Primeiramente, eu sou grato a Deus, depois pelo senhor e minha mãe, que graças a Deus eu nasci em um berço evangélico. Eu não sei o que é viver sem a espiritualidade, sem Deus, eu não sei o que é isso. Eu já nasci num berço evangélico, eu não consigo viver sem. Pra mim igual, por exemplo, a dificuldade para muitas pessoas é às vezes devolver o dízimo na igreja. Então, você tá dando dinheiro pro pastor, você tá... Como que você explica? Pra mim isso é natural, eu não sei viver sem fazer isso. Então, pra mim resumindo, a espiritualidade, Deus em si, não é religião, Deus é o mais importante de tudo, é o primeiro de tudo. Se você quer ter sucesso, ou se você, mesmo independente do sucesso ou não, para você viver bem, ter paz, ter um emocional bom, sem a espiritualidade, é impossível. Fica aí a dica, o conselho. Infelizmente, o papo tá muito bom. Acho que o melhor podcast que nós já gravamos. Muito bacana, mas tem que terminar, né? Nós tem tempo, a vontade era de continuar, mas vamos tentar no próximo. Eu queria pedir para cada um de vocês, rapidamente, 30 segundos, deixar uma mensagem para os nossos alunos, amigos, amigas, e vai ficar aí eternizado na internet. O que você diria, Eric? Um conselho assim, pá! Para os jovens empreendedores que querem sair da CLT ou querem continuar fora da CLT e querem ajudar esse Brasil a ser um Brasil melhor, proporcionando aí serviço, emprego para as outras pessoas, porque são os pequenos empresários e os grandes empresários que fazem esse país girar, não é verdade? Deixa aí uma frase para os nossos alunos, alunas, amigos, amigas. Conhecimento que a gente quer passar para vocês, que nós queremos que vocês desenvolvam, não é aquele conhecimento de escola tradicional, que é chato, a gente estuda o que a gente não quer, a gente tem que ver e ouvir aquilo que não nos interessa. O conhecimento que nós quer passar para você é você desenvolver aquilo que você gosta. Aquilo que você gosta de fazer o quê? Muito bom. O que você gosta de trabalhar? Qual que te motiva? Aprenda sobre isso, que aí você vai se sobressair e vai gostar de ouvir. Nós gostamos de ouvir aquilo que a gente está fazendo, que é empreendedorismo. A gente gosta de ouvir histórias de empresários e desenvolver isso. Então, desenvolva o seu conhecimento naquilo que você gosta, que você vai ter muito sucesso e vai gostar demais.
Uns é jogar bola, outros vôlei, outros ser um violinista, um pianista. Tem gente que gosta de dormir, né? Às vezes eu vou dormir. Desenvolver como... Tem uma empresa pagando R$500, eu vi na internet, pra você tirar uma soneca. Já deixou de fazer as mulheres necessárias. Não, eu tentei me escrever. Deixa uma palavra aí pros nossos ouvintes. Eu gosto muito de uma frase que ela diz assim: o homem que não lê não tem vantagem nenhuma sobre aquele que não sabe ler. Comece a ler. Como a gente deu o exemplo aqui, e eu lancei um desafio para você, comece a ler a Bíblia. Entenda quais são as respostas das suas perguntas. E você vai ver em 1 ano, você sair do zero pro muito. Porque isso eu posso sentar com você na minha frente e explicar exatamente tudo que eu passei para sair ali em menos de 1 ano, para nada, para uma coisa mais ou menos, para depois ir bem e agora tá aonde eu estou. Então, não desiste, invista no seu conhecimento e estude outras pessoas, como a gente faz. Leia sobre a vida de outras pessoas. Muito bom. Marco Antônio, deixa aí uma frase para os nossos ouvintes, amigos, amigas. Você aqui. Ficou muito bom, hein, cara? Olha, eu diria o seguinte, seja curioso, aprenda a fazer perguntas. Que tipo de pergunta? Sobre você mesmo. Como que eu vou ganhar 10 mil por mês? Como que eu posso sair da CLT? Como que eu posso dar uma vida de qualidade para minha família, para mim? Tudo isso, seja curioso para tudo. Por que eu tenho que ler? Por que eu tenho que crescer? Por que eu tenho que aprender? O que acontece se eu não fazer isso? Tudo isso. Então, o ponto que eu deixo, a dica que eu deixo é seja curioso. É um ponto que vai te fazer crescer muito, em qualquer área. Bom, descobri cedo sobre a espiritualidade. Ganhei na loteria. Minha mãe me colocou num colégio interno. Lá era regime militar. Então ela me tirou da comunidade. Eu tinha tudo para ir para o mundo do crime. Pelo local que eu nasci, pelas circunstâncias, pelo aprendizado, pelo que eu estava vendo, pelos amigos. E minha mãe me coloca num colégio interno regime militar. Fiquei lá 6 anos, 7 anos mais ou menos. E lá eles me ensinaram sobre a espiritualidade. E uma das coisas que eles me ensinaram, que entraram dentro de mim, que mudou a minha vida por completo. Eu, com 30 anos de idade, eu já tinha tudo que eu queria. Graças à espiritualidade, a ter conhecido a Deus. O que eu aprendi? Buscai a Deus em primeiro lugar. E as demais coisas lhe serão acrescentadas dentro do que o Lincoln falou, está lá no manual, que é milenar. A Bíblia tem milhares de anos, dá certo para todo mundo que lê e pratica o que está lá, vai dar certo para você também. É isso aí, galera. Não esqueça de compartilhar, minha caneta caiu. Não esqueça de compartilhar o link para as pessoas nos acompanhar. E nós vamos terminar com a nossa frase, que a gente termina todo podcast, que quem te viu por baixo vai te ver por cima. Eu começo, todos nós terminamos. Segura um abraço, Deus te abençoe, até o próximo podcast. Quem te viu por baixo vai te ver por cima.